Meu nome é Diogo Beckler e minha hipótese é aproveitamento dos furos de sondagem para implantação de indicadores de nível d'água. Eu tive a sorte, o privilégio de trabalhar desde o meu primeiro período na área da geotecnia, em consultorias aqui em Belo Horizonte, e desenvolvi uma paixão nessa área e que me levou a fazer diversas análises, diversas hipóteses relacionadas aos ensaios de laboratório em campo na área da geotecnia. O solo e a água são antigos conhecidos, né? Desde quando o nosso planeta Terra se consolidou, quando a crosta terrestre se resfriou, a água já se consolidava ali como o principal agente de formação dos solos. Os solos eles se formam a partir de transporte, de deposição de sedimentos, de desgastes da rocha, e a água é esse principal agente, né? Desde aquele período, e hoje não é diferente, a água está ali numa relação de intimidade com o solo realmente, seja para transportar sedimentos, seja para formação de novos solos, transporte de materiais e também, lógico, a formação dos aquíferos, dos lençóis freáticos. Em diversas obras, diversos empreendimentos das quais eu participei em relação a furos de sondagem, SPT, eu tive alguns problemas em relação ao encontro do nível d'água. Isso é muito complicado em empresas de sondagem hoje de pequeno porte, principalmente a vistoria de um engenheiro nessas empresas de sondagem hoje em Belo Horizonte. Então, eu sempre tive esse problema na hora de executar, na hora de fazer um projeto, de ter esse dado, um dado emblemático, problemático em relação ao nível d'água. E a partir disso eu pensei numa solução que facilitaria essa medição, essa aferição do nível d'água em solos a partir do furo de sondagem. E eu procurei o senhor para tentar desenvolver essa ideia e buscar essa solução. A partir da sondagem, a gente consegue obter quais informações do solo? A sondagem SPT, em inglês Standard Penetration Test, ela busca 3 objetivos. O primeiro é dar a tipologia do solo encontrado lá e a distância das camadas desse tipo de solo. O segundo objetivo é a resistência à penetração, quando o Terzaghi pensou da energia de impacto e a correlação da penetração de 3 camadas de 15 centímetros, né, obtendo essa correlação, consequentemente, a taxa de solo, de suporte do solo, né? E o terceiro objetivo é o encontro do nível d'água, aonde que está, em qual cota, em qual profundidade vai estar esse nível d'água. Conte-nos um pouco, então, de como é que poderemos aproveitar as sondagens ou os furos dessa sondagem SPT para realizar esse monitoramento que você está propondo no seu trabalho do nível da água no solo. A sondagem ela pode ser dividida em 2 partes. A primeira parte é a parte do ensaio, a segunda parte é a parte da perfuração. Na parte da perfuração, essa é utilizado uma ponteira chamada trépano. Esse trépano tem 50,8 milímetros e na hora da lavagem é utilizada essa ponteira. Essa ponteira que criaria esse diâmetro desse furo para a entrada dos indicadores de nível d'água. Então, cada furo de sondagem poderia adicionar, implantar esses indicadores de nível d'água para se obter a percolação dentro da água, dentro desse tubo, né, que facilitaria a obtenção da detecção da água dentro desse tubo e podendo fazer o operador medir onde que vai estar essa cota da água. Tudo que a engenharia puder fazer para resolver melhor, mais eficientemente e de forma mais barata os problemas da sociedade, faz parte da engenharia, né? O engenheiro, ele conhece da estrutura, ele conhece os materiais, ele conhece as soluções, mas ele conhece também da economia. E tem de conhecer, não é apenas construir, é construir de forma segura e de uma maneira
mais econômica, sem desperdício, né? Enfim, todas as inovações, e elas ocorrem durante todo o tempo, né? Todas as inovações, elas vêm, elas aparecem, né? Elas se justificam na tentativa de melhor resolver os problemas da sociedade, né? Então, qualquer inovação é sempre muito bem-vinda. Como é que podemos estruturar esse medidor? Quais são as partes que compõem o aparelho que será introduzido dentro desse furo da sondagem, reaproveitado, né, após a realização do amostrador, né, da penetração do amostrador? Nós estamos aqui com um indicador de nível d'água. Esse indicador é um tubo de PVC. A gente utilizou de PVC de água fria. Ele é um pouco mais espesso à parede e todo perfurado para a entrada da água, né, quando a gente coloca ele dentro do furo da sondagem. Ele é envolto de uma manta bidim. Essa manta bidim, ela tem a funcionalidade de impedir a passagem do solo dentro desses furos, restringindo assim a passagem da água, né? E envolto também, ele é todo segurado a cada 10 centímetros com aço galvanizado. Esse aço galvanizado é necessário por causa do encontro da água, para o aço não se deteriorar lá dentro. A presença de água, ela interfere com o comportamento do solo, né? Então, ela pode, dependendo do nível que ela atingir em relação à fundação do prédio, ela pode provocar um deslocamento dessa fundação, né? Então, nós podemos ter o que a gente chama de um recalque, né? Um movimento na vertical, né? E se essa fundação sair da posição para a qual ela foi projetada, esse esforço se transmite todo para o prédio, colocando em risco a estrutura e, nos casos mais extremos, até podendo levar a estrutura a colapso. A indicação do nível d'água, como a norma preconiza, ela já é dificultada porque são seres humanos. Seres humanos erram, nós erramos. Então, na hora da aferição do nível d'água numa obra, o sondador pode esquecer, como a norma pede, medir logo após a lavagem, em que a água da lavagem ainda vai estar lá dentro. Também outros fatores, se tiver uma chuva no dia anterior ou no dia posterior, pode alterar, como a norma pede 24 horas, aconselhável 48 horas, pode ter alterado já o lençol freático e não colocado o lençol freático natural, que ele já devia estar lá. As variações dos níveis do lençol freático, que é essa lâmina d'água que está ali no interior do solo, né, nas camadas do solo, ela se dá muito em função da sazonalidade das chuvas. A periodicidade, a época do ano em que as chuvas são mais frequentes, ocorre então a elevação do nível do lençol freático. Nos períodos de seca, na nossa região, por exemplo, é o período que vai de abril até agosto, esse lençol freático sofre um rebaixamento. Então essas oscilações estão associadas com o regime de chuvas de cada região. A maior parte das vezes que você ouve falar de desmoronamentos, escorrimentos, né, quando você ouve, por exemplo, o caso de barragens, né, que se rompem, né, muitas vezes, agora mesmo, época de chuva, né, é mais comum ouvirmos falar de áreas de encostas, né, onde estão lá famílias às vezes mais carentes, né, e você tem um desmoronamento de uma casa ou uma barreira que cai sobre uma casa. Mesmo nas estradas, quando você ouve falar de uma barreira que caiu, uma cabeça de ponte também, muitas vezes isso é devido ao movimento da água, tá? Ao movimento ou à falta de remoção da água, né? Na água, às vezes você tem um muro, né? Nós chamamos de um muro de arrimo, por exemplo, né? Ele está segurando a terra. Aí você calculou aquele muro para segurar a terra, mas vai que a água está entrando ali atrás, não está sendo drenada, ela se acumula. Então o peso desse maciço de terra fica muito superior à competência, à capacidade do muro que você calculou. Então ele pode vir a ruir. Antes mesmo da gente pensar em que construir nesse terreno, a gente tem que fazer um estudo técnico-econômico para ver se é vantajoso comprar esse terreno. E uma ferramenta que o engenheiro possui para verificar se o terreno é viável ou não é a sondagem. Porque através da sondagem a gente vai ter as características necessárias para a gente desenvolver a nossa fundação. Lembrando que a fundação pode chegar até em 30% do valor total da construção do empreendimento. Então isso é um valor muito alto, né? Então, obtendo essas características com a sondagem, a gente já consegue estimar que tipo de fundação que a gente vai ter. Consequentemente, um custo que ela vai trazer. Então é muito importante o engenheiro obter essas características, esses parâmetros do solo,
para esse empreendimento. Lembrando sempre que a sondagem ela também é realizada em função do empreendimento que será executado, né? A característica do empreendimento ou da construção determina muito da sondagem a ser realizada e a que profundidade essa sondagem irá avançar. E também de que a água tem uma importância significativa no solo, né? Quando uma sociedade, o ser humano, né, um grupo de pessoas altera a capacidade de absorção, de infiltração da água no solo, certamente nós temos um problema muito sério, porque nós temos aí grandes centros urbanos que causam uma determinada interferência nessas oscilações naturais, os regimes de chuva mais intensos e regimes de seca. Quando você impermeabiliza uma certa parcela considerável do solo, aí que surgem os principais problemas no que diz respeito ao equilíbrio ambiental desse nível d'água. Então, se esse equilíbrio ele fica alterado, certamente nós teremos um desafio muito grande para a utilização da água nesses lugares, nos grandes centros urbanos, por exemplo. Você poderia nos falar também um pouquinho sobre a importância da água no solo? Ou como que a água pode ter contribuições nas propriedades mecânicas do solo? A presença de água em solo, ela modifica os parâmetros do solo. E isso faz com que o engenheiro que obtenha esses dados, né, com a sondagem, sabendo das modificações desses parâmetros que a presença da água faz, condicione a fundação para esses novos parâmetros, que vão ser totalmente diferentes de um solo não saturado. Diogo, aqui imaginando uma outra aplicação para o seu medidor, ele poderia ser adotado em situações onde se quer avaliar se houve um vazamento de água num determinado local? Sim. Esses medidores eles podem ser instalados antes, durante e depois da construção desse empreendimento. Então, a gente parte desse ponto em que, se você quiser obter uma informação sobre existe algum vazamento de uma tubulação da Copasa, existe algum vazamento de alguma tubulação dentro do seu empreendimento, esses medidores podem trazer essa informação. A água vai ter uma condutividade hidráulica, né? Claro que dependendo do coeficiente de permeabilidade, que vai ser diferente em areia, vai ser diferente em argila, essa condutividade vai ser maior. Então, colocando esses medidores dentro desse terreno, é possível fazer essa aferição e saber se há algum tipo de vazamento, né, exterior ou interior, no seu empreendimento. Então, eu tive essa ideia de colocar uma boia dentro de um corpo rígido, cilindro, com a ponta mais cônica, em que ele tem que entrar dentro do tubo de PVC. Esse tubo de PVC já vai estar dentro do furo de sondagem, né? Do furo que a sondagem executou. E ao detectar a água, essa boia vai subir. E existe um sistema que se chama heat switch, que é uma chave magnética, que é a mágica do medidor, que ao a boia subir, dentro da boia vai existir um ímã, que a boia subir, ele vai fechar o circuito, emitindo esse ruído bem alto, em que, independente se a obra estiver fazendo um barulho muito grande, por causa do tubo PVC, ele vai conseguir chegar ao operador. Além disso, ele também tem um LED em azul, e outras cores também podem surgir. Lembrando que esse aqui é o protótipo, né? Ele já está patenteado, é um protótipo, um corpo ainda em estudo, mas que já está trazendo resultados. Todo grande centro urbano ele tem esse desafio de lidar melhor com o uso e a ocupação, as formas de gestão da ocupação do solo, o uso desse solo. Hoje nós temos uma tendência muito grande de que esses usos se deem de maneira mais sustentáveis. Por exemplo, os empreendimentos imobiliários devem respeitar uma parcela do terreno para infiltração da água. Essas são medidas que vêm para dar maior equilíbrio ambiental a essas localidades. Quais são os benefícios
de adotarmos essa medição através desse indicador? Bom, a gente buscou nesse trabalho colocar esses medidores porque eles são baratos. No nosso trabalho, um medidor para 10 metros de profundidade ficou entre R$ 160 e R$ 170 reais. Esse dispositivo, em qualquer tipo de empreendimento, de pequeno, médio a grande porte, ele traz esse benefício. Ele consegue medir diariamente, né, trazer as informações para o calculista, para o engenheiro que vai estar dentro desse empreendimento, a informação sobre o nível da água. E temos algum ensaio piloto, alguma situação em que já estamos realizando a medição com esse dispositivo? Sim. Foram executados 3 furos de sondagem a percussão na unidade do Barreiro. Esses 3 furos em volta do prédio 5, onde já temos uma sondagem antiga para comparar. Já imaginávamos onde estaria o nível da água desse terreno. E ao executar esses furos de sondagem, a gente fez toda a metodologia para implantar esses medidores. Então, executou o primeiro furo, já estavam pronto todos os medidores com 10 metros de profundidade. Todos os furos de sondagem tiveram seus 10 metros cotados. Colocamos desse mesmo modo, conforme está escrito no TCC, né, e conforme os levantamentos bibliográficos também. E a partir desses 3 furos pilotos, a gente conseguiu já fazer o levantamento dos níveis d'água. E já há, através dessas medições, alguma informação sobre variação do nível do lençol freático nesse local? Sim, principalmente em épocas de chuva. A gente já conseguiu perceber que mesmo lá tendo um aterro de minério de ferro pedregulhoso, lá nas primeiras camadas, a gente percebeu que já na época de chuva, já deu uma alterada, já levantou um pouquinho, já aumentou um pouquinho, mas já temos esse dado comprovado que está funcionando e que ele está evidenciando essa variação do lençol freático. Antes de fazer a obra, nós projetamos a obra. Então é possível antever o que pode acontecer com essa obra, né? É possível antever os impactos que ela pode vir a causar. Bom, é uma inovação. É um sistema que ele buscou estudar outros sistemas para tentar solucionar esses problemas, que é, por exemplo, a falta de sais na água, né? E mesmo assim o funcionamento, o fechamento, a ativação do circuito elétrico. Bom, a praticidade é outra vantagem também, porque você está aproveitando os furos de sondagem, ou seja, não existe outro custo para a implantação, senão apenas a confecção, que vai me trazer a terceira vantagem, que a execução do medidor e do indicador é muito barata. Então são materiais de baixo custo, mas de boa qualidade. Futuras etapas do trabalho que você considera importante e que poderiam ser implementadas na sequência? Então, como a gente sabe que o processo de medição é um processo que a gente tem que dar muita importância, e a gente sabe que são pessoas diferentes para aferir, eu pensei de um jeito de fazer essa aferição um pouco mais fácil e um pouco mais barata, porque os medidores eletrônicos, sem ser o PIO, né, que é o mecânico, eles são muito caros. É muito gratificante ver, como professor, ver a desenvoltura de um aluno como o Diogo, com a ideia inovadora, né, e a busca por colocar em prática, né, e efetivar essa ideia na vida, né? E isso motiva cada vez mais os professores no ato da docência, né? Lembrando ainda que esse medidor ficará instalado, 3 desses medidores estarão instalados na unidade do Barreiro, e poderão ser utilizados até na execução de aulas práticas, nas demonstrações das disciplinas da área de solo, para os alunos constatarem, né, a presença do lençol freático e fazerem a medição desse lençol freático no local. Esse trabalho trouxe a comprovação, né, que realmente essa área é a área do meu interesse, é a área que eu me apaixonei a primeira vez que eu vi, que eu estudei, que eu trabalhei. Então,
Foi muito gratificante, foi muito bom trazer, na verdade, principalmente quando o resultado, né, quando a gente percebeu que os indicadores estavam trazendo os resultados, isso foi muito gratificante. E é um trabalho que eu desenvolvi com muito carinho. Além do nosso trabalho, né, no nosso artigo, que está publicado no Congresso, né, do Instituto Politécnico, né, da PUC Minas. Foi muito gratificante tudo isso e obter esses resultados foi muito bom.